Fala pessoal, estamos de volta a mais um vídeo de Direito Penal, mais um bloco. Sejam todos muito bem-vindos. E nesse bloco a gente está dando continuidade aos crimes contra a vida. A gente estava falando no bloco anterior, para você que estava assistindo, a gente falou sobre o homicídio simples, começamos o homicídio qualificado, falamos do homicídio privilegiado e estamos no homicídio qualificado. A gente já viu o motivo torpe, que é o inciso 1º do parágrafo 2º, já vimos o motivo fútil, que é o inciso 2, e agora a gente vai para o inciso 3, que é o homicídio qualificado pelo meio cruel, falando genericamente, né? Olha aí, ó, o que a gente tem? A gente tem inciso 3, com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel ou de que possa resultar perigo comum. O que é a interpretação analógica? Você vê que eu botei aqui, ó, a interpretação analógica porque ela cai na prova, tá? O que é a interpretação analógica? É aquela hipótese em que o legislador não tem como ele prever, a gente falou isso no bloco referente à interpretação, mas só para contextualizar aqui, não tem como o legislador prever todas as hipóteses no dispositivo. Então ele dá alguns exemplos, depois solta uma fórmula genérica, igual ele fez no motivo torpe, mediante paga, promessa de recompensa, ou qualquer outro motivo torpe. Tá vendo? Ele tá dando margem pro intérprete falar, pô, isso aqui, ele dá uns exemplos para você se ligar, que é motivo torpe pro legislador, e aí ele fala assim, olha, ou qualquer outro que se assemelhe, por exemplo, a isso aqui, que seja nessa linha. É mais ou menos isso. Então, no meio cruel, ele faz a mesma coisa, ele fala, olha, tortura, fogo, asfixia, e não sei o que, explosivo, veneno, ou qualquer outro meio que parece com esse, porque não tem como ele prever, no inciso 3, todas as hipóteses de meio cruel que alguém realiza um homicídio. Você está percebendo? Tem várias maneiras diferentes. O ser humano é muito criativo para fazer homicídio, tá? Vai trabalhar numa vara de tribunal do júri que você vai ver que beleza o tanto que nega é criativo. Então, não tem como o legislador prever todas. E aí ele coloca uma interpretação analógica, dá alguns exemplos, termina de maneira genérica, e aí você interpretando o que está escrito aqui, você consegue encaixar outras formas de meio cruel, além das que estão aqui, tá? Ah, mas aí pode fazer então em prejuízo do réu, porque se não está previsto aí, sei lá, 100 facadas é meio cruel? Pode ser, né? Comecei pela perna para ir torturando ali e tal, não sei, 100 facadas. Pode ser meio cruel? Pode. Fala assim, olha, 100 facadas, está escrito ali, fogo, artifício, não sei o que, 100 facadas. Não tá. Mas pela interpretação analógica você pode encaixar. A interpretação analógica admite que seja em prejuízo do réu. É diferente da analogia, que não deixa em prejuízo do réu. A interpretação analógica deixa. Beleza? Vamos lá. Emprego de veneno. Ó, primeiro, veneno. Quem mata com veneno tem um nome específico, só para cair na sua prova, que é o benefício, que é o homicídio praticado por veneno. Importante saber o seguinte, no caso do veneno, a vítima não pode saber que está tomando veneno. Beleza? Não pode saber que está tomando veneno. Se ela souber que está tomando veneno, por exemplo, você está obrigando a vítima a tomar veneno. Toma esse veneno lá, não quero, você quer veneno, eu vou morrer. Toma esse veneno. Nesse caso, vai ser qualificado? Vai, pela tortura. Que é uma tortura, você ficar mandando alguém tomar veneno, né? Mas não pelo veneno. Vai ser benefício somente se a vítima não souber que está tomando veneno, que está ingerindo veneno. E veneno não é só veneno que foi feito veneno, não, veneno de rato. Assim. Por exemplo, açúcar pode ser veneno para o diabético. Tá percebendo? O sal pode ser veneno para o cara que é hipertenso. Então, o veneno aí não é o veneno. Qualquer coisa que seja venenosa para aquela pessoa especificamente pode ser encaixada como veneno. Né? Alguma coisa que a pessoa tem uma alergia, você faz a pessoa comer sem ela saber que está comendo só para ela morrer, ela pode falar que ela foi envenenada, tá? Benefício, enfim. Beleza? Fogo ou explosivo, né? Ele fala aqui, ó, fogo ou explosivo é o exemplo que tem, que o Brasil inteiro conhece, do índio Pataxó, aqui em Brasília. O pessoal estava andando na rua, viu o índio dormindo, falou, vou botar fogo no índio. E colocaram fogo no índio, meu Deus do céu. Homicídio qualificado pelo emprego de fogo, matar alguém queimado, tá? Asfixia é outra hipótese. A asfixia é quando você impede a passagem de ar, né, para os pulmões, as vias, você trava as vias respiratórias. Então, por exemplo, afogamento é asfixia. Você matou alguém afogado, pegou a cabeça e ficou empurrando lá, é uma asfixia. Matou alguém esganado, enforcado, tudo isso entra na asfixia no meio cruel. Beleza? Tortura. Tortura é aquela dor
desnecessária. Você quer matar alguém, você tá com vontade de matar alguém, só que você não quer só matar alguém rapidinho, você quer que a pessoa sofra. Você quer que ela sofra mais do que o normal. Aí é qualificado pela tortura. E aí vem a discussão, pô, qual que é a diferença? Porque aqui eu tenho o homicídio qualificado pela tortura. E lá na lei de tortura, eu tenho a tortura qualificada pelo resultado morte. Qual que é a diferença? Nos dois casos eu tenho morte, e tortura, nos dois. Nos dois casos eu tenho morte e tortura. Qual que é a diferença, então, do homicídio qualificado pela tortura e da tortura qualificada pelo resultado morte? Qual que é a diferença? Vamos lá. A diferença é o dolo do cidadão. Se o cidadão tem dolo de matar, se eu quero matar e eu quero usar a tortura como um meio de sofrimento para chegar no meu dolo, que é a morte, aí eu tenho homicídio. Dolo de matar sempre vai ser homicídio, tá? Então se eu tenho se o meu foco tá na morte, eu vou ter o crime de homicídio qualificado pela tortura. Por outro lado, se eu não quero matar, eu quero torturar alguém, olha, vou pegar o fulano, vou torturar ele o dia todinho só para ele aprender a nunca mais fazer o que ele fez. Só que em razão da tortura, sem querer, a pessoa acaba morrendo. Eu torturei tanto que acabou causando a morte da vítima. Você percebe que a morte aí é culposa, é um resultado. A tortura que eu queria, eu não tinha dolo de matar, eu tinha dolo de torturar, só que a pessoa acabou morrendo. Aí, nesse caso, olha, meu dolo está na tortura. Se o meu dolo está na tortura e a pessoa acaba morrendo, aí eu tenho o crime de tortura com o resultado morte. Deu para sacar, galera, a diferença? Bem tranquila, né? Diferença de um para o outro. Muito tranquilona, vamos ver umas questõezinhas aí, olha só. O crime de homicídio admite interpretação analógica no que diz respeito à qualificadora que indica meios e modos de execução. Olha que maravilha de questão. Show de bola. O que mais, delegado? Para a configuração da qualificadora do emprego do veneno, disposta no tananã, não se exige que a vítima desconheça. Está errado, porque se exige sim, a gente já viu. A vítima não pode saber que está tomando veneno para a qualificadora do veneno. Tranquilo, se ela souber que está tomando veneno, não vai ter a qualificadora do veneno. O que mais? Traição, emboscada mediante dissimulação ou qualquer outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa. Tá vendo que aí também tem uma interpretação analógica. Dá uns exemplos, ó, traição, emboscada, dissimulação ou qualquer outro que você encaixe aqui, que entenda que dificultou a defesa. Ó, traição é aquela coisa desleal, a emboscada é a famosa casinha, não sei se você já ouviu falar desse termo, né? Casinha é quando você prepara toda uma emboscada mesmo, o próprio nome já diz, você vê em filme, né? Você leva a pessoa para um lugar e de repente aparece 30 matadores ali, ó. Fala, nossa, me trouxeram para uma casinha, me armaram para mim. Isso é a casinha, beleza? Isso é a emboscada. E tem a dissimulação, que é o fingimento. Fala assim, cara, vem aqui, deixa eu te fazer uma pergunta rapidinho. Posso pedir uma informação, sabe? Eu quero matar o cidadão, tô de carro, ele tá a pé. Falo, irmão, tudo bom? Chega aqui, deixa eu só te tirar uma informação. Quando o cara chega perto do carro, eu saco a arma e mato. Olha, isso aí é trairagem. Isso aí é dissimulação, qualifica no inciso 4º. Ou qualquer outro recurso que dificulte ou impossibilite a defesa da vítima. Então, no caso concreto, você vai ver, pô, teve chance de defesa ou não teve? Um caso mais comum de se aplicar o inciso 4 é no homicídio, quando comete homicídio por trás, pelas costas. Deu 5 tiros pelas costas. Se você olha o laudo e vê que a pessoa foi atingida pelas costas, você já começa a ver que pode ter sido sem chance de defesa. A pessoa estava ali conversando com os amigos, numa rodinha, de repente foi surpreendida com tiros pelas costas, que ela não sabia de onde veio, não teve como se defender, não teve chance nenhuma de defesa, e aí já entra no inciso 4, beleza? E aí vem a discussão com relação à premeditação. Se o crime for premeditado, vai qualificar no inciso 4? Depende. A premeditação sozinha não qualifica. O que qualifica é a chance de defesa da vítima que foi dificultada ou impossibilitada. A premeditação pode fazer com que você consiga cometer o homicídio
tirando a chance de defesa da vítima. O que vai qualificar o homicídio não é a premeditação, é você ter tirado a chance de defesa da vítima. Eu posso ter um crime premeditado em que eu dei chance de defesa para a vítima. Por exemplo, imagina que eu estudei toda a vida do meu desafeto, vi o dia a dia dele, fiquei ali de campana, vi como é que era a rotina dele, e eu descobri que todo dia, tal hora, ele passa naquele beco ali. Então, um belo dia, eu resolvo esperar ele lá no beco. Quando ele foi no beco, eu apareci e falei, agora a gente vai resolver o nosso problema aqui. Eu não vou te matar por trás, não. Eu não vou te matar, não vou fazer casinha pra você, não vou fazer trairagem nenhuma. Eu quero te matar na porrada. Quero te matar na porrada. Vem pra briga que eu vou te matar na porrada. Quero te dar essa chance de você se defender. Quero ver se você aguenta. Olha, eu premeditei, matei na porrada e não foi qualificado pelo recurso que tornou difícil ou impossibilitou a defesa, porque eu dei chance de defesa. Então, eu estou dando esse exemplo que é um pouco esdrúxulo para você lembrar que a premeditação sozinha não qualifica o crime. Tá? E é isso, inclusive, que diz a nossa querida jurisprudência. Olha, o fato de o crime ter sido premeditado não se confunde com a qualificadora do Código Penal, recurso que dificultou, torna impossível a defesa da vítima. Inclusive, o que ele fez? Ele usou a premeditação na primeira fase, olha, sendo devido o acréscimo da pena base pela premeditação, como a incidência da qualificadora. O que aconteceu nesse caso? O juiz fez o seguinte, olha, como o crime foi premeditado, aumentou a pena na primeira fase, lá, circunstâncias do crime, premeditação, cabuloso, não sei o que, aumentou a pena. E colocou o crime qualificado pela impossibilidade de defesa. Não tem problema. Não tem bis in idem, tá vendo o entendimento aí do STJ, tá? Entendimento, ó, de ontem, praticamente. Beleza, galera? O que mais? Inciso 5º. Olha, para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime. Então vamos lá. Execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime. Isso aqui é um motivo, né? Você pergunta pro cara, por que você matou? Ele fala, olha, eu matei porque eu queria cometer outro crime, porque era testemunha que ia depor contra o meu, sabe, e tal, eu queria ficar impune naquele crime ali, tinha uma testemunha e tudo. Então você vê que isso aqui é uma motivação do crime, tá? É uma motivação. E aí é o seguinte, tem uma classificaçãozinha que é importante você saber. Se esse crime que eu tô querendo assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem é um crime futuro, eu chamo esse crime, porque essa qualificadora aqui é o crime de homicídio qualificado pela conexão. Se for um crime futuro, eu tenho uma conexão teleológica. Se for um crime que eu já cometi, eu tenho uma conexão consequencial. Vou dar um exemplo. Olha, eu quero assaltar o mercado. Para conseguir assaltar o mercado, eu tenho que matar o segurança. Então eu mato o segurança, que aí fica de noite lá, o vigia, mato o vigia e assalto o mercado. Beleza? Esse homicídio ele vai ser qualificado porque eu cometi esse homicídio para assegurar a execução de um crime futuro. Ou seja, uma conexão teleológica, um homicídio qualificado teleológico. Agora o contrário, assaltei o supermercado, na hora que eu estou saindo, eu vejo o segurança e ele está ali, ó, de testemunha. Aí você fica um olhando pro outro, o segurança com aquela cara, nossa, não devia ter visto esse crime, hein? Agora acho que eu vou morrer. E a pessoa olhando e fala assim, nossa, segurança viu eu cometendo crime, eu vou ter que matar. E ele vai lá e mata a única testemunha, para assegurar a impunidade de um crime que ele já cometeu. E aí, nesse caso, eu tenho a circunstância, ou a conexão consequencial. Agora, o detalhe, esse crime não precisa ser um crime praticado pelo próprio agente, pode ser um crime praticado por terceiro. Quer ver um exemplo? Imagina o seguinte, eu assaltei o mercado, o segurança viu, o segurança viu. Eu cheguei pro meu irmão e falei assim, cara, é o seguinte, tô indo embora daqui porque o segurança viu. Faz favor pra mim, vai lá e mata o segurança para assegurar a impunidade de um crime que eu cometi. Aí meu irmão fala, beleza, eu vou lá matar. O meu irmão vai e mata o segurança. Você percebe que esse homicídio, qual foi a motivação desse homicídio? Assegurar a impunidade de um crime passado cometido por terceiro, que fui eu. Não foi meu irmão que cometeu o assalto, fui eu que cometi. Só que o meu irmão fez o homicídio para assegurar a impunidade de um crime que eu cometi. Vai qualificar aqui, no inciso 5º? Vai qualificar aqui. Ele não exige que quem está matando seja a mesma pessoa que praticou o crime futuro ou o crime passado. Ele não exige, beleza? Então pode ser um crime praticado por terceiro, não tem problema. Agora, ele fala em crime, né, pessoal? Crime. Se eu estou cometendo um crime para assegurar a execução, a imputação, a impunidade ou a vantagem de uma contravenção penal, aí não qualifica, né?
Aí não, beleza? Tem que ser crime porque eu não posso fazer uma interpretação aqui, usando analogia, em prejuízo do réu que cometeu o crime para assegurar a contravenção, né? Isso cai na prova. Ó, Francisco, maior e capaz, em razão das desavenças decorrentes da disputa de terras, planeja matar seu desafeto. Também maior e capaz. Após analisar detidamente a rotina, Francisco aguarda pelo momento oportuno para efetivar seu plano. No caso o delito ocorra pouco tempo depois da motivação e do planejamento do crime, a premeditação poderá ser considerada uma qualificadora. Aí está errado. Por quê? Porque a premeditação não é qualificadora. Não existe um inciso assim, ó, premeditação. Não existe. Está errado. A premeditação ela pode ser considerada na primeira fase da dosimetria, como a gente já viu aí no STJ. O que mais? Responderá por homicídio qualificado o agente que matar para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de uma contravenção penal. Tá vendo? Ó? Olha como é que cai. Olha o CESP aí, danado. Danadinho. Não pega você não, ó. Contravenção já era. O que mais? João, resignado, indignado com a despedida que lhe foi imposta, resolveu atear fogo à sede da empresa, quando, antes mesmo de iniciar a execução, foi flagrado pelo vigia, não acredito, que tentou segurar para impedir a ação criminosa, oportunidade que João desferiu-lhe golpe de faca, tirando-lhe a vida. Ou seja, João matou o vigia para colocar fogo na sede da empresa. Tá percebendo? Esse homicídio que ele fez matando o vigia é um homicídio qualificado por conexão. Aí ele fala aqui, ó, cometeu um homicídio qualificado por conexão consequencial. Aí não. Aí é teleológica, né? Porque é um crime futuro, teleológica. Ele fez o homicídio para colocar fogo depois. Se ele tivesse colocado fogo e cometido homicídio depois, aí teria consequencial. O homicídio seria consequência do crime que ele já cometeu. No caso, ele ainda não cometeu o crime, então é teleológica, por isso que essa questãozinha aqui, sem vergonha, tá errada. Tranquilão? O que mais? Opa, feminicídio. Chegamos na parte boa. Essa aí é uma parte boa. Vamos falar sobre o feminicídio. O que aconteceu, pessoal? Vou contar uma historinha. Até 2015 não tinha esse inciso 6º aí do feminicídio. Então a gente considerava o homicídio praticado contra a mulher por circunstâncias da condição do sexo feminino como um homicídio torpe, né, qualificado pelo motivo torpe lá do inciso 1º. Aí em 2015 veio uma lei e trouxe o inciso 6º. Então o feminicídio nada mais é do que uma torpeza específica. É torpe, é desprezível, é repugnante, tá? Só que é específica, porque é contra a mulher em razão da condição do sexo feminino. Então, olha, eu era torpe, depois veio o inciso 6º, veio a lei, né? E colocou o inciso específico. E o que é razões de condição do sexo feminino? É isso aqui, ó. Tá? Ou em caso de violência doméstica ou em menosprezo e discriminação à condição de mulher. Então você percebe o seguinte, é contra a mulher, ou seja, a vítima tem que ser mulher, mas o autor pode ser homem ou mulher. Então se eu tiver uma relação, por exemplo, homossexual entre duas mulheres, uma pode cometer feminicídio contra a outra? Pode, tá? Tanto o homem quanto a mulher podem cometer feminicídio, beleza? Agora, com relação à vítima, mulher, a transexual, ela pode ser considerada mulher, nesse caso aqui, uma transexual que for vítima de homicídio, dependendo das circunstâncias, pode ser caracterizado feminicídio? Aí depende. E depende do quê? Olha, a gente tem aí 3 critérios para distinguir o que seria mulher. O primeiro critério é um critério biológico que você vê só o aspecto físico. Se tem órgão genital feminino, mulher. Se tem órgão genital masculino, homem. Isso é um critério puramente biológico. Tem um critério psicológico, que você vê o que a pessoa tem de conformação psicológica com relação ao gênero dela. Fala, olha, meu gênero é feminino, olha, meu gênero é masculino. Tá? Então se a pessoa tem a conformação psicológica de que é mulher, ela seria considerada mulher pelo critério psicológico. E existe o critério jurídico, que é o que interessa pra gente. Né, lógico, o critério jurídico. O que é o critério jurídico? É considerada mulher aquela pessoa que tem o registro civil feminino. Então, não interessa como que ela nasceu biologicamente. O que interessa é o seguinte, está registrado como mulher? É mulher para fins de feminicídio. A transexual pode se registrar como mulher? Pode. O Supremo decidiu isso. Aqui, ó, na ADI
4275, o Supremo já decidiu que a transexual pode registrar o nome feminino, inclusive sem fazer a cirurgia de mudança de gênero. Sem fazer a cirurgia, tá? Ela pode registrar. Então, se cair assim, olha, é possível uma transexual que não fez cirurgia de mudança de gênero ser vítima de feminicídio? É possível, desde que ela tenha um registro civil feminino de acordo com o STF. Beleza? Tranquilinho? Muito importante, hein? Exige habitualidade? Eu preciso que tenha tido várias agressões contra a mulher, várias manifestações desse menosprezo aqui para eu caracterizar o homicídio? Imagina, fala assim, olha, não, foi de primeira, né? De primeira não é feminicídio. Se você estivesse batendo nela mó tempão, aí sim seria feminicídio. Pelo amor de Deus, tá? Se cometeu um crime contra a mulher nessas condições, eu vou ter feminicídio. Tranquilão? Então, preciso de habitualidade? Jamais. E aí vem uma discussão boa. O feminicídio é uma qualificadora objetiva ou subjetiva? Pela historinha que eu contei para vocês, que fala que o feminicídio é uma torpeza específica, a gente deixa claro que a qualificadora é subjetiva. É uma espécie de motivo torpe. Não é todo crime contra a mulher que vai ser feminicídio. Tem que ser um crime contra a mulher que tenha sido praticado em razão da condição do sexo feminino. Se eu matei uma mulher, que você pega o caso específico e vê o seguinte, se fosse um homem, ele tinha matado do mesmo jeito? Tinha. Então não é feminicídio. Não matou só porque era mulher. Vou dar um exemplo esdrúxulo. Estou dirigindo, tive um acidente de carro com outro motorista, bati o carro, fiquei indignado. Nem sei quem é o outro motorista, porque tem vidro fumê no carro dele. Saquei minha arma e atirei na direção do motorista. Matei o motorista, não sei nem quem é. Quando eu fui ver, chuta quem era o motorista. Minha esposa. Que coisa. Matei a minha esposa. Eu matei a minha esposa. Se eu falo pra você assim, olha, o marido que mata a mulher comete feminicídio? Tá vendo? Depende. Nesse caso eu matei minha mulher. Se fosse um homem ali, eu tinha matado do mesmo jeito? Tinha. Eu matei só porque era minha esposa? Eu nem sabia. Eu matei só porque era mulher? Eu nem sabia. Então foi um crime que eu cometi contra minha esposa, que não seria feminicídio. Tá percebendo? Então não é uma coisa objetiva. É uma coisa subjetiva. Eu tenho que analisar a circunstância do caso concreto. Porém, não é isso que você vai marcar na sua prova. Sabe por quê? Porque o STJ, a pretexto de colocar duplamente qualificado um homicídio pelo motivo torpe e pelo feminicídio, ou seja, duas torpezas juntas, a pretexto de colocar essas duas qualificadoras juntas, o STJ falou expressamente que o feminicídio é uma qualificadora objetiva. Objetiva. Concordo? Não concordo. Mas quem sou eu na hora da sua prova? Quem sou eu? Tá? Olha aí, ó. Não há dúvidas da natureza subjetiva do motivo torpe. Óbvio, o motivo torpe é subjetivo. Agora, ao passo que o feminicídio, por se ligar à condição nananã, é objetiva. Não havendo qualquer óbice a sua imputação simultânea. Gente, até pouco tempo, o crime contra a mulher nessas condições era torpe. Agora, vou qualificar duas vezes pelo mesmo motivo. Mesmo motivo, então é torpe porque foi contra a mulher nessas condições e é feminicídio porque foi contra a mulher nessas condições. Tá aqui o STJ admitindo expressamente um bis in idem, tá? Então, olha, na sua prova, o que você vai marcar? Você vai marcar o seguinte, a qualificadora do feminicídio é objetiva. Eu já vi questões de 2020 que foi cobrado isso e a resposta era que é objetiva de acordo com o STJ. Beleza? Apesar de toda a nossa crítica aqui. Tranquilão? Vamos então, olha só, questõezinhas aí, ó. O agente que matar sua empregadora por ter sido dispensado sem justa causa responderá por feminicídio, haja vista ser mulher. Tá errado. Se fosse um homem despedindo ele sem justa causa, ele mataria do mesmo jeito? Mataria, né? Ele não matou porque era mulher, ele matou porque foi dispensado sem justa causa. Então não é feminicídio. Ocorre feminicídio quando o homicídio é praticado contra a mulher por razões de condição do sexo feminino, como quando o agente envolve violência doméstica familiar, ou menosprezo, ou discriminação à condição de mulher. Olha aí que maravilha de questão corretíssima. O que mais? A qualificadora do feminicídio no crime de homicídio fica caracterizada se o delito for praticado contra a mulher, por razões de sua convicção religiosa. Aí não. Tá percebendo? Tá vendo como que é subjetivo e o STJ falou besteira? Eu, hein? Ó, Maria e Mariana, ambas nascidas com genitais femininos, auto-identificadas e socialmente reconhecidas como mulheres, convivem em união estável e monogâmica, ou seja, um casal.
Maria e Mariana, um casal. Ocorre que Maria, às escondidas, passa a manter relações sexuais com José. Olha a Maria aí, danadinha. Mariana flagra Maria em ato sexual com José. Nesse contexto, Maria provoca injustamente Mariana, dizendo a José, em tom de escárnio, que Mariana é chucra, burra, ruim de cama, e que, além disso, Mariana gosta de ser traída e não tomará qualquer atitude por ser covarde e medrosa. Embora nunca tenha praticado violência doméstica, Mariana é tomada por violenta emoção. Tá vendo? Ó? Injusta provocação, tomada por violenta emoção, dispara projétil contra a cabeça de Maria, que morre na hora. Que crime que ela cometeu? Olha só, primeira coisa, imagina o seguinte, imagina que fosse, eu vou tirar do contexto de mulher pra gente ver se foi feminicídio, tá? Imagina que é um casal de homens homossexuais. Imagina que quando um chega em casa vê o outro lá traindo com a mulher. E quando ele pega no flagra, o cara que tá traindo fala assim, fulana, esse cara aí gosta de ser corno, não vai fazer nada. Ele nem liga, ele gosta de ser traído, ele é chuco, covarde, medroso. E aí o meu parceiro fica indignado e me mata. Percebeu? Foi o que aconteceu aqui. Exatamente. Nesse caso, eu teria feminicídio? Não teria. Eram dois homens, foi a mesma coisa. Então, nesse caso da questão, eu não tenho feminicídio. Uma mulher não matou a outra porque ela era mulher. Se fosse um casal de um homem com uma mulher, imagina, vamos lá, era Maria e Mariano, em vez de ser Maria e Mariana. Né? Não, era Mariana e Mário. Imagina que o Mário estava lá traindo, a Mariana pegou o Mário traindo e o Mário falou assim, isso não vai dar nada, Mariana medrosa, a Mariana foi e matou o Mário. Foi o que aconteceu na questão, beleza? Então já viu que não é feminicídio. Ela não matou só porque era mulher na condição do sexo feminino, menosprezo, etc. Não era feminicídio. Então eu já arrisco a letra C, que não era feminicídio, tá? Ato atípico não é, pelo amor de Deus, né? Porque é crime. Aí vamos lá. É homicídio qualificado? Não é qualificado, não tem qualificadora nenhuma aí. O que eu tenho é o seguinte, provocou injustamente, tomada por violenta emoção, aí eu tenho o artigo 121, parágrafo 1º do Código, que é o homicídio privilegiado. Privilegiado, aqui é a nossa resposta, tá? Não é qualificado por motivo torpe, porque é incompatível. Tranquilão? Próxima. Olha aí outro caso de homicídio qualificado contra a autoridade ou agente descrito no artigo 142 e 144 da Constituição Federal, integrante do sistema prisional, da Força Nacional, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, até terceiro grau. Olha só, artigo 142, quem que eu tenho? Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. 144, Segurança Pública, quem é que eu tenho? Todas as polícias e os bombeiros, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Bombeiro, tudo está aqui, tá? Ou no exercício da função, que é uma qualificadora objetiva, ou em decorrência dela, que é uma qualificadora subjetiva. Guarda Civil Municipal, entra aqui? Entra. Agente de trânsito, entra aqui? Entra. Agente de polícia do Congresso, entra aqui? Policial Legislativo? Aí não. Beleza? Então, olha só, se aplica a toda essa galera aqui, ó, Forças Armadas, Segurança Pública, Sistema Prisional, Força Nacional, ó, Agente Penitenciário, Polícia Penal, blá, blá, Força Nacional também, Guarda Civil entra, Agente de Trânsito entra, pessoal do Detran, agora Polícia Legislativa não entra, tá? Então, olha aí, fechando, olha, homicídio qualificado privilegiado. É possível eu ter um homicídio que, ao mesmo tempo, ele é qualificado e privilegiado? É possível, tá? Desde que eu tenha uma qualificadora objetiva. Eu tenho que ter qualificadora objetiva. Quais são? Esse aqui, esse aqui de acordo com o STJ, que a gente não gosta, e esse aqui, ó. Por quê? Porque é incompatível eu ter um privilégio subjetivo e uma qualificadora subjetiva. Eu não tenho como o motivo do homicídio ser ao mesmo tempo de relevante valor moral e torpe. Ou ele é relevante ou ele é torpe. Não pode ser os dois. Então, eu não posso ter um privilégio e uma qualificadora subjetivos. Como todos os privilégios são subjetivos, olha, todos são subjetivos, eu não posso ter do outro lado nada subjetivo, porque isso seria incompatível. Tá vendo? Seria incompatível. Então, eu posso ter um homicídio privilegiado qualificado? Posso, por exemplo, eu quis matar o estuprador da minha filha, é um motivo de relevante valor moral, só que eu matei ele colocando fogo nele. Então vai ser um homicídio privilegiado, porque foi por relevante valor moral, agora vai ser qualificado pelo meio de execução, porque eu botei fogo nele. Homicídio privilegiado qualificado. Beleza? E aí vem uma questão, é crime hediondo nesse caso?
Eu vou ter um crime hediondo de homicídio qualificado privilegiado, porque todo homicídio qualificado é privilegiado. E eu falei para vocês que tinha um asterisco porque tinha uma exceção. E a exceção é justamente essa. O privilégio faz com que o homicídio qualificado deixe de ser crime hediondo. Olha, por incompatibilidade axiológica, o homicídio qualificado privilegiado não integra o rol dos crimes hediondos. Beleza? O homicídio qualificado privilegiado não é caracterizado, então, crime hediondo. Não é crime hediondo. Tranquilo? Olha aí, ó. O homicídio pode ser considerado qualificado privilegiado quando praticado por relevante valor moral, motivado por vingança. Aí não pode, porque a vingança provavelmente vai trazer um motivo torpe, não por si só, mas provavelmente, então não tem como ser um motivo relevante e vingança ao mesmo tempo. João penalmente imputável, dominado por violenta emoção. Dominado por violenta emoção. Após injusta provocação da vítima. Então aqui já tem um privilégio. Colocou fogo, já tem uma qualificadora, que veio a falecer. Nessa circunstância, João responderá por homicídio na forma privilegiada qualificada. O privilégio está aqui, a qualificadora está no fogo. Sendo possível a concorrência de circunstâncias que ao mesmo tempo atenuem e agravam a pena. Maravilha. Tá aí, correta essa questão. Francisco é maior e capaz, em razão de desavenças decorrentes da disputa de terras, planeja matar seu desafeto. Paulo também é maior e capaz. Após analisar detidamente a rotina de Paulo, Francisco aguarda o momento oportuno para efetivar seu plano. Caso Francisco mate Paulo com emprego de veneno qualificadora, haverá nessa hipótese a possibilidade da coexistência desse tipo de homicídio com homicídio praticado por motivo de relevante valor moral. Pode, eu posso ter veneno e relevante valor moral, porque isso aqui é subjetivo, isso aqui é uma qualificadora objetiva. Ainda que haja premeditação, porque premeditação influencia só na primeira fase, não influencia em nada aqui na nossa questão de privilégio e qualificadora, por isso está certo. É possível, em algumas hipóteses, que o crime de homicídio seja qualificado e privilegiado ao mesmo tempo. E nessa situação, para a doutrina de jurisprudência, será hediondo. Aí não será hediondo não. Beleza? Perde a característica de crime hediondo. E para fechar esse bloco, a gente vai falar do crime de homicídio culposo, que é aquele crime, o homicídio culposo, aquele praticado por negligência, imprudência ou imperícia. Negligência, desatenção, né? Ele agiu com menos atenção do que deveria, ele é uma omissão. Imprudência é afoito, cara, muito afoito, sem precaução nenhuma, é uma ação. E a imperícia é uma falta de aptidão técnica. Então, se aconteceu um homicídio sem querer, por negligência, imprudência ou imperícia, ele entra aqui, tá? A pena é de 1 a 3 anos, tá vendo? Olha. Então, enquanto no homicídio lá eu tenho a pena de 6 a 20, no doloso, no culposo eu tenho de 1 a 3 aqui de reclusão e no culposo de detenção. Se a culpa for da vítima, olha, concorrente, culpa concorrente da vítima, fala, cara, o homicídio aconteceu, pô, mas a culpa também foi da vítima, se não fosse ela não tinha acontecido o homicídio também não. Não existe no direito penal compensação de culpa. Ah, não, teve culpa do réu, culpa da vítima, compensa, não dá nada. Não existe, tá? Não existe compensação de culpas. Mas essa culpa da vítima eu vou usar lá na dosimetria, no artigo 59. Uma das circunstâncias do artigo 59 é o comportamento da vítima, que pode servir para abrandar a pena do réu. Se a culpa for exclusiva da vítima, é diferente. Aí eu tenho uma causa de absolvição, tá? Se a culpa for exclusiva da vítima, não falo nisso aqui, beleza? E lembrando sempre que na direção de veículo automotor, do artigo 302 do Código de Trânsito, ó, praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Aí você percebe que é um conflito aparente de normas. Eu tenho um homicídio causado na direção de veículo. Eu posso aplicar tanto o artigo 121, parágrafo 3º, quanto o artigo 302 do Código de Trânsito. É um conflito, só que eu vou resolver esse conflito pelo princípio da especialidade. Eu aplico a norma especial sempre em prioridade em razão à norma geral. Por isso que no homicídio culposo praticado no trânsito, eu vou aplicar o Código de Trânsito e não vou aplicar o Código Penal. Beleza? Com isso, então, eu vou encerrar esse bloco aqui, depois de falar das qualificadoras todas e falar do homicídio culposo. Fecho a conta aqui, passo a régua, encerro esse bloco para depois continuar falando dos crimes contra a vida. Tchau, obrigado.